iremos interromper essa série em Daniel. O capítulo de número 7 até o capítulo de número 12, ele lida com algumas profecias, com alguns ensinamentos que nós necessitaríamos de mais tempo do que um momento de 30 minutos ou no máximo 35 minutos para uma exposição. Nós gostaríamos de fazê-lo em uma ocasião oportuna de um estudo bíblico, de uma escola dominical, um momento onde poderemos ter uma interatividade maior do que aquilo que acontece na proclamação da Escritura Sagrada. E durante esse mês de julho, nós meditaremos e teremos algumas pregações avulsas, quando em agosto voltaremos para a exposição do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7, 10 exposições no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, a partir do mês de agosto. Abra sua Bíblia então no Salmo de número 8, este salmo é um salmo muito conhecido, é um salmo de Davi, é uma poesia fantástica, quando Davi está maravilhado com a obra do Senhor Deus, e por detrás dessa obra do Senhor Deus, ele vê algo, percebe algo e responde a isso de uma maneira correta. Salmo de número 8, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar? Pai bendito, a tua palavra foi lida, que nós louvamos o teu nome, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo privilégio que temos de nesse país lermos livremente a palavra do Senhor. Rogamos a Deus que fales ao nosso coração por meio da exposição da mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós falamos, o Salmo de número 8 é um salmo muito conhecido. É uma poesia que fala sobre as obras de Deus, e dentre as obras do Senhor Deus, o ser humano como a coroa da criação de Deus. O Salmo, ele tem uma introdução e uma conclusão muito ou idênticas. Essa expressão, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E dentro desta introdução e dessa conclusão, nós temos o conteúdo, o assunto daquilo que o salmista trata neste salmo. Se você observar o salmo, o salmista está maravilhado com a majestade de Deus vista pela obra de Deus. E sendo que Davi foi quem escreveu esse salmo de número 8, não seria muito difícil para mim ou para você imaginarmos que Davi, como um pastor de ovelhas, tivesse tido inúmeras experiências quando lá no campo, cuidando das ovelhas, olhando para os céus, ele pudesse contemplar a criação, ele pudesse contemplar as estrelas, ele pudesse contemplar parte daquilo que nós chamamos da Via Láctea. Davi viu essas obras de Deus, e ao ver as obras do Senhor, ele refletiu sobre elas de uma maneira e concluiu ou respondeu de uma forma correta. O que Davi percebe quando ele olha para todo esse universo?
Duas coisas que nós podemos observar aqui. O texto diz que Davi, ao olhar para as obras de Deus, ele percebe a realidade do Senhor Deus, de que Deus existe. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Em outras palavras, Davi está contemplando a natureza. Ele estaria contemplando as estrelas ou contemplando a própria natureza ao redor e chegando à seguinte conclusão: é impossível que essas coisas viessem a existir pelo acaso. Seria impossível que acaso mais tempo gerasse a complexidade da vida na terra, gerasse a complexidade existente em uma flor, em uma rosa, a complexidade existente no próprio fato da terra se sustentar um pouco inclinada, não de uma forma horizontal completa, mas um pouco inclinada, porque se ela não fosse inclinada em relação ao sol, ou ela estaria totalmente congelada, ou um pouquinho mais próximo do sol, ela não teria condições de ter vida na terra. Como que essas coisas tão milimétricas, tão complexas, como que o olho humano nessa complexidade, ou mesmo o tato humano, esse sistema motor que é a mão humana, tão complexa, poderia ser fruto do acaso mais tempo igual a essa complexidade. Davi chega a essa conclusão de que as maravilhas do Senhor, aquilo que ele vê na criação do Senhor Deus, aponta para a realidade da existência de alguém sábio, alguém poderoso, criador de todas essas coisas. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Em outro salmo, o Salmo 19, o salmista também fala sobre isso. O Salmo de número 104 também fala sobre essas coisas. É interessante observar como que hoje vários cientistas, vários escritores, vários filósofos escrevem livros e mais livros tentando mostrar ou tentando provar a inexistência de Deus. Eu fico às vezes imaginando por que alguém se preocuparia em escrever livros e mais livros, obras e obras acadêmicas tentando provar que Deus não existe. Simplesmente porque essas pessoas são incomodadas com a crença na existência de Deus. Essas pessoas são incomodadas com o fato de que elas não conseguem encontrar uma explicação factível para toda a complexidade da vida humana, e elas tentam então, por meio desses livros, convencer outros de que Deus não existe. Essa semana eu estava ouvindo um programa de rádio, eu compartilhei isso em casa, que me chamou muito a atenção. Um entrevistado estava presente e os entrevistadores falavam que aquele indivíduo, ele estava escrevendo muito sobre a espiritualidade, sobre como que nós podemos encontrar Deus na natureza. E o próprio entrevistador virou e disse: é interessante, nós temos a natureza, que é algo concreto ao nosso redor, mas nós servimos e obedecemos a um Deus invisível, que foi invenção de um tal de Abraão, e defendemos esse Deus invisível e deixamos a natureza ao nosso redor desprotegidas. Ele diz: nós devíamos esquecer dessa ideia de Deus. A natureza de fato é o que importa, é a natureza que nós devemos cuidar. E naquele momento que eu ouvi aquele indivíduo falando as palavras, eu me lembrava de Romanos capítulo 1. Eles rejeitaram a existência de Deus, a realidade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, e adoraram a criatura ao invés de adorar ao Criador. Há pessoas que conseguem dar a vida por uma árvore, dar a vida por uma baleia, mas não conseguem acreditar na realidade que está por detrás da árvore, por detrás da baleia. E o salmista Davi, no Salmo de número 8, entende que essa realidade é a realidade da existência de Deus. Ele diz: Senhor,
quão magnífico em toda a terra é o teu nome, expuseste nos céus a tua majestade. Quando Davi contemplava todas as estrelas, a conclusão dele era: Deus existe. A segunda coisa que Davi percebe, que Davi vê aqui, quando ele contempla a natureza, não é apenas a realidade da existência de Deus, mas a majestade desse Deus. Esse Deus é glorioso, esse Deus é maravilhoso. Observe o versículo de número 3, quando ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Eu acho interessante essa expressão, porque o texto não diz assim: quando eu contemplo os céus, obras das tuas mãos, ou obra do teu braço forte, mas obra dos teus dedos. O Senhor criou os céus, o Senhor pintou os céus com os teus dedos. Você já refletiu um pouquinho sobre a chamada Via Láctea? A Via Láctea, ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa? O sistema solar que nós conhecemos, nós teríamos inúmeros sistemas solares dentro da Via Láctea. Inúmeros. Tudo que se diz respeito à Via Láctea é calculado em termos de anos-luz, porque os cálculos comuns que nós temos no dia a dia, eles não funcionam. Quando fala sobre o diâmetro do disco da Via Láctea, quando fala sobre a espessura do disco, a distância do Sol no centro galáctico, tudo isso é calculado em termos de anos-luz, 26 mil anos-luz, 100 mil anos-luz. De 100 mil a 300 mil anos-luz. Você não tem ideia do que significa isso, nem eu. Essas coisas vão muito além da nossa própria capacidade. Tudo isso, toda essa complexidade, o salmista diz assim: obras dos teus dedos. O Senhor criou essas coisas com os teus dedos. Davi vê a existência de Deus, e Davi vê a majestade de Deus, esse Deus glorioso, majestoso, que cria todas essas coisas. O que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Há duas realidades, há duas lições aqui importantes para mim. Se Deus é assim, se Deus, o Criador dos céus e da terra, é tão majestoso, é tão glorioso, se Ele criou cada detalhe, cada cor, cada aspecto da complexidade da vida, Ele é tão majestoso, a primeira conclusão que eu deveria ter é que Deus deve ser considerado como o Senhor da minha vida, e não apenas como meu ajudador, ou como meu consultor. Tem algumas pessoas que elas se relacionam com Deus como se Deus fosse apenas um consultor. Ó Deus, o Senhor fica lá, quando eu precisar de Ti, eu oro e o Senhor me atende. Ou como se Deus fosse o meu ajudador. Senhor, quando a situação ficar crítica, eu suplico e o Senhor vem ao meu encontro. Se Ele é o Senhor glorioso, majestoso, o mínimo que eu poderia fazer, o mínimo que você poderia fazer, a principal atitude que nós deveríamos ter é de adorá-lo, de nos submetermos a Ele. Ele é Senhor da nossa vida, Ele não é um apêndice no nosso dia a dia, Ele não é apenas um consultor na nossa vida. A maneira correta de eu e você nos relacionarmos com esse Deus majestoso não é apenas aquele que é um consultor ou um ajudador. Ele não é o meu ajudador, Ele é o meu Senhor. Ele não é o seu ajudador, Ele é o seu Senhor. Ajudador você pede a um amigo, pede a outra pessoa, uma ajuda, um auxílio qualquer. Mas Ele é Senhor da nossa existência. Essa é a primeira conclusão que nós deveríamos ter. A segunda conclusão que nós deveríamos ter é que esse Deus
Criador de toda a natureza, Ele é um artista. Eu não sei se você já estudou outras religiões, mas todas as outras religiões falam sobre a criação do universo a partir de guerras, conflitos e assim por diante. Estuda, por exemplo, o hinduísmo. Medita, por exemplo, sobre budismo. Todas as outras religiões falam sobre a criação do universo por meio de conflitos, de guerras, de batalhas, e então o universo é criado. A Bíblia Sagrada fala da criação do universo, não por meio de batalhas, mas de um Deus que se alegra. E Ele cria e diz, isso é bom, isso é agradável. E no primeiro dia, isso é bom. No segundo dia, viu Deus, isso era bom. E Ele fica contente com essas coisas. Teve um teólogo nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, 1750, mais ou menos. Ele escreveu um livro que tem sido utilizado como um tratado, até mesmo em escolas científicas, chamado Um Tratado sobre as Aranhas. É engraçado, você tem um teólogo escrevendo sobre aranha, não é? E ele escreve, ele registrava ali em Connecticut, onde ele morava, ele relata sobre a maneira como as aranhas teciam as suas teias, como que elas saltavam de uma para outra, e quando ele descreve sobre essas coisas, observando esses insetos, ele fala sobre o humor de Deus na criação. Ele fala sobre a criatividade de Deus na criação, e ele defende a seguinte tese: toda obra revela alguma coisa sobre o artista. A natureza, a criação, revela algo sobre o seu Criador. Revela que Ele existe, revela que Ele é majestoso, revela que Ele é criativo, Ele é verdadeiramente um artista. Foi isso que Davi viu no Salmo de número... E depois ele escreveu o Salmo de número 8. Ele viu quando ele contemplou a criação e depois ele registra no Salmo de número 8. Como que ele reagiu a tudo isso? Como que ele refletiu sobre essas coisas? Versículo de número 4, ele chega à seguinte conclusão, ele diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aqui não é uma pergunta filosófica. Davi não está em uma aula de filosofia dizendo o que é o ser humano. O ser humano, de acordo com a antropologia, é um ser... Não é essa a perspectiva. Aqui ele faz uma pergunta retórica. Ele está dizendo: Deus, diante da grandeza do que o Senhor fez, quem somos nós para o Senhor se importar conosco? Quem sou eu, Deus, para o Senhor se importar comigo? Aqui é algo muito interessante. Você já prestou atenção que se o universo fosse criado, fosse simplesmente uma obra do acaso, se toda a complexidade da vida não tivesse um Criador por detrás, por que nós deveríamos nos importar com a vida humana? O que é o ser humano? Nada. Se o universo for impessoal, nada importa. O ser humano não importa. Os ataques terroristas, ninguém teria que ficar entristecido por ataques terroristas. Ninguém teria que ficar entristecido por um atirador sair matando as pessoas ao redor. Ninguém teria que ficar entristecido e ninguém teria que achar errado estupradores, pedófilos, porque nada disso importaria. O que importa a vida humana se o universo fosse um fruto do acaso? Aqui é algo muito interessante. Existem vários cientistas e vários pesquisadores que o grande problema deles é ético. Eles chegam àquela seguinte conclusão de: como é que eu posso falar da dignidade da vida humana se eu defendo que a vida humana foi fruto de um evolucionismo, foi fruto de um acaso mais tempo igual a tudo que nós temos? Vários cientistas têm testificado desse grande problema ético para eles. Eles dizem: eu quero mostrar que a vida humana é digna, eu quero mostrar que o ser humano tem significado, que a vida tem sentido. Mas se nós defendemos que o universo é impessoal,
Onde está a dignidade da vida humana? Davi entende a dignidade da vida humana quando ele vê que o universo não é impessoal, que o universo foi criado por Deus e o universo revela a glória e a majestade de Deus. Então ele olha para o ser humano e ele diz: Senhor, que é o ser humano para que dele te lembres? Então ele diz no versículo de número 5: fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. O que é glória e honra? Atributos que só pertencem a Deus. Deus é glorioso, Deus deve ser honrado. Essas são características de Deus. Davi está dizendo: o Senhor criou e colocou das suas características no ser humano, Deus. Mas ele não para por aí. Ele continua e ele diz assim, no versículo de número 6: deste-lhe domínio sobre todas as obras das suas mãos, sobre os teus pés, tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também todos os animais do campo. Deus, o Senhor deu domínio para o ser humano. O Senhor, quem é que tem domínio em universo? Deus tem. Deus é soberano. Então o salmista está dizendo: Senhor, o ser humano é importante para ti, porque tu colocaste dos seus atributos, das suas características no ser humano. Ele foi criado à tua imagem, ele foi criado à tua semelhança. Quais são as implicações que nós temos dessa verdade? Primeiro, se eu entendo que o ser humano é importante aos olhos de Deus, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus, eu compreendo isso deve afetar os meus relacionamentos com o ser humano. C.S. Lewis, no livro dele chamado O Peso da Glória, ele diz: não existe ninguém sem importância nesse mundo. Nenhum de nós, em qualquer momento da nossa vida, se encontrou com um mero ser humano. Se nós pudéssemos ver o ser humano como Deus o vê, se nós pudéssemos olhar para o ser humano como Deus olha para o ser humano, nós veríamos alguém majestoso, glorioso, e nós seríamos tentados a nos prostrarmos diante desse ser e adorá-lo como se ele fosse um ser angélico. Ou nós seríamos tentados a fugir dele, como se ele fosse um demônio. No final da história humana, alguns irão reluzir de glória, de majestade. Outros, pela magnanimidade, pelo pecado, pela condenação, irão mostrar todo o aspecto horrível, horrendo, que eles sempre cultivaram. Mas não existe um mero ser humano. Se eu entendo que o ser humano é glorioso aos olhos de Deus, isso afeta o meu relacionamento com as pessoas. Como que eu trato as pessoas ao meu redor? Como que eu lido com as pessoas ao meu redor? Como que eu lido com a faxineira que vem para minha casa? Como que eu lido com aquele que lava o meu carro? Como que eu lido com o cobrador de ônibus? Com o guarda na escola onde eu estudo, na faculdade? Como que eu trato as pessoas? Como que eu trato o irmão na igreja? Se as pessoas são importantes aos olhos de Deus. Segunda coisa, se eu entendo que o ser humano é importante aos olhos de Deus, eu tenho que entender que o ser humano é alvo do cuidado, da proteção e da bondade do Senhor Deus. Que é o homem que dele te lembres, ó Deus. Ele é criado à tua imagem, à tua semelhança. Em toda a Via Láctea, com todas as estrelas, com todos os astros, Deus decide mandar o Filho dele para nascer na terra, para salvar a humanidade. E aí vem o terceiro e último ponto do Salmo de número 8. Primeiro ponto, o que Davi viu? Ele viu a realidade e a majestade de Deus na natureza. Segundo ponto, como que Davi refletiu? Ele reflete sobre a importância do ser humano aos olhos de Deus. Terceiro e último lugar, o que ele aprende? Ele aprende que se Deus é assim majestoso e Ele cuida do ser humano, esse é o Deus que visita o ser humano. Olha o versículo de número 2,
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E depois no versículo de número 4 ele diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Davi está dizendo que Deus é o Deus que visita o ser humano. E o versículo de número 2 é o único versículo do Salmo de número 8 que o próprio Jesus aplicou a ele mesmo. Jesus, no seu ministério, na sua vida, quando alguém perguntou para ele sobre quem ele era, sobre o seu ministério, ele diz assim no versículo de número 2: da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o seu vingador. O que Jesus está fazendo? Ele está aplicando o Salmo de número 8, estava aplicando o Salmo de número 8 a ele mesmo, dizendo: eu sou a expressão máxima, concreta, de como que Deus visita o ser humano e cuida do ser humano. Deus visita o ser humano na pessoa de Jesus, que na cruz do Calvário morreu, derramou o seu sangue para a minha redenção e para a sua redenção. Deixa eu dizer algo interessante para você. A psicologia contemporânea diz para mim e para você que o nosso problema é falta de autoestima. Nós precisamos nos amar mais. A ciência contemporânea diz que o nosso problema é que nós não somos nada. Nós somos frutos do acaso. Tem uma contradição aí, não é? A ciência diz: você não é nada. A psicologia diz: você precisa de autoestima. Agora complicou. Aqui, qual dos dois eu escuto? A Bíblia Sagrada diz: você é importante porque você foi criado à imagem de Deus, do Deus majestoso, do Deus glorioso. E por causa disso, Deus te visita em Cristo Jesus. Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, pela sua salvação, pela sua redenção. Como é que você tem respondido a esse cuidado, a essa bondade, a esse amor de Deus para com a tua vida? Como é que você tem respondido à graça de Deus para contigo no seu dia a dia? É o Deus majestoso e glorioso que criou todas as coisas, que se importa com você e que nos visitou em Cristo Jesus e exige que eu e você respondamos a Ele de uma maneira correta. O salmista responde, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso em toda a terra é o teu nome. Eu entendo que é o homem para que o Senhor o visite, e eu entendo, e de fato, o Senhor merece o meu louvor, a minha adoração. O Senhor merece a minha vida. Que o Senhor Deus nos abençoe.